Bom dia, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da Venezuela. Eu acho interessante que muitas vezes a teórica política pacifista e passiva de não interferência em alguns países vizinhos, especialmente vizinhos, ela é vendida como algo correto por si mesmo. E a gente vê que um dos objetivos da ideia, né, de passividade em relação a países vizinhos seria seguir o princípio de que qualquer problema que os países vizinhos possam ter, isso é um problema deles. E eu não tenho nada a ver com isso, afinal eu sou outro país. O que a gente está vendo na questão da Venezuela é a prova irrefutável de que nenhum país é uma ilha. Então, o que está acontecendo na Venezuela está tendo consequência, está trazendo consequências diretas para o povo brasileiro, seja diretamente o povo de Roraima, o que por si só já é um absurdo, muitos estão vivendo quase um inferno lá, mas também para o resto do Brasil. Está havendo custo, obras, mobilização de exército, tudo, medicamentos. Então, a verdade é que essa ideia de passividade, de cada um cuida dos seus próprios problemas, como se os seus problemas nunca fossem interferir em mim, é uma lenda. O Brasil não só acariciou o sistema venezuelano na época do PT, como com Temer, ele ainda assim permaneceu distante, afastado, não quis tomar nenhuma posição clara, deixou lá as coisas correrem do jeito que estavam correndo. E qual foi o resultado disso? Hoje nós estamos gastando dinheiro, estamos meio que quase numa crise de populacional, especialmente para as pessoas de Roraima, e nós não temos uma solução clara. Ou seja, a ideia de passividade, de distância, não só não resolveu o problema, como deixou que ele crescesse, agravou o problema, de maneira que agora a solução para o problema que se criou está muito mais difícil do que se estaria se um dia talvez o Brasil tivesse atuado para ou enfraquecer o regime venezuelano ou dando algum tipo de auxílio a uma possível atuação da ONU através do fortalecimento das instituições democráticas. A ONU a gente sabe como é, né? A ONU adora a democracia da ditadura de esquerda. Mas ainda assim, o que eu estou querendo dizer, o foco não funciona. Isso é muito importante para lembrar como funciona a atuação dos Estados Unidos no mundo. O povo gosta muito de falar assim, os Estados Unidos gostam de se meter em tudo que é lugar, né? Os Estados Unidos gostam de atacar tudo. Veja, em muitas situações, um ataque preemptivo é mais efetivo e muito menos custoso do que deixar as coisas acontecerem e depois ter que, digamos assim, segurar o pato de decisões erradas. A situação da Venezuela hoje está fora do controle, o Brasil não sabe como resolver, não tem uma solução clara e não sabe como vai encaminhar para um arrefecimento da entrada de pessoas da Venezuela. De toda forma, na época que se podia talvez fazer alguma coisa para diminuir o risco ou o dano que isso poderia acontecer, não teria o apoio de ninguém, porque teoricamente os problemas deles são deles até ser nosso. Ou seja, os problemas de todos os países do mundo são pessoais, até cair nos Estados Unidos. Ou seja, é muito fácil falar dos Estados Unidos, não observar a nossa própria atuação aqui na América Latina e ver que nós hoje estamos sofrendo a consequência da ausência de atuação, especialmente na Venezuela. Nós estamos pagando por isso. Ou seja, o que acontece com o Brasil hoje com a Venezuela já estava acontecendo nos Estados Unidos indiretamente com a criação do Estado Islâmico, que foi uma das repercussões da saída imediata e repentina do Iraque. Ou seja, a política de passividade, na grande maioria das vezes, ela não produz paz. Ela produz uma guerra incontrolável. E isso é importante a gente lembrar. A passividade não, digamos assim, não é igual à paz. Muitas vezes
a passividade cria uma situação muito mais difícil de se resolver a curto e médio e longo prazo. A curto e médio prazo. Ou seja, muitas vezes é melhor atuar antes do problema acontecer do que depois que ele já está estabelecido. É isso aí.